Ok, pessoal, primeiro, se eu não me engano foi o Vitor que falou sobre livros, né? Começar a referendar livros. Foi você ou foi o André? Alguém falou sobre isso. E para essa mensagem de hoje, eu usei basicamente esses dois livros. E eu recomendo fortemente que vocês comprem eles. Esse aqui chama Pecados Intocáveis. É um livro bem fininho, fácil de ler. São 13 capítulos nesse livro tão fininho assim. Então, cada capítulo tem no máximo 3, 4 páginas. É uma leitura bastante dinâmica. Ele fala sobre aqueles pecados que a gente acha que não é pecado. Aquilo que a gente acha é só uma coisinha que a gente faz de vez em quando. São palavras curtas, mas palavras que ajudam a gente a pensar um pouco mais sobre aquilo que temos entendido como santidade de verdade. Pecados Intocáveis da Vida Nova. Não custa, acho que, mais do que R$20. É super barato, é um excelente livro. Eu e o Paulo, a gente gosta muito. Se você for olhar depois aqui, vou deixar para vocês verem. Ele está todo rabiscado, porque é um daqueles livros que a gente tem que ler todo ano. Esse outro aqui chama Hábitos Escravizadores, da editora Nutra. Também é um excelente livro, ele é um pouco mais grossinho. Pra você ter uma ideia de como esse livro é profundo, o antigo título dele era Um Banquete no Túmulo. É um livro bastante pesado, mas é também parecido com aquele, só que ele é um pouquinho mais aprofundado em alguns pecados que a gente fica cada vez mais aprisionado neles. Então também é um livro que eu super recomendo. Essa vai ser uma leitura um pouco mais profunda, que vai te levar a refletir um pouco mais, mas os dois são de uma leitura fácil, tá? É bastante dinâmica, não é livro que você passar uma semana sem ler, você vai perder tudo que está escrito nele, tá bom? Ok, vamos lá. Nós estávamos trabalhando, até semana passada, os Salmos de Romário. Eu lembro que no começo do ano, ela e eu sentamos e fizemos a programação para o ano inteiro. Eu compartilhei com ela aquilo que eu queria ensinar para a igreja, quais eram os alvos espirituais que eu tinha para a igreja, e nós fomos desenhando aquilo no nosso calendário. Sempre pensando em famílias. Eu creio muito, faz parte da minha filosofia de mistério, que uma igreja forte vai ser construída através de famílias fortes. O Senhor vai mandando pessoas para a gente à medida que nós somos capacitados e amadurecemos como família para receber essas pessoas e transmitir daquilo que Deus tem nos dado. Então nós desenhamos isso que nós queríamos ensinar para os pais, para as mães, para os homens, para as mulheres, para as famílias, em questão de teologia, de Bíblia. Então veio essa pandemia e desmoronou os nossos planos. As coisas foram por água abaixo, porque o plano que a gente tinha era mais a longo prazo e sem reuniões presenciais iria prejudicar muito aquilo que a gente tinha. Então o que eu pensei foi de produzir séries mais curtas e que sejam de mais fácil conexão e também séries mais práticas. Por isso o Salmo de Romagem e por isso essa série que eu vou falar agora. Nós não estamos começando agora. Daqui 2 semanas vamos começar uma série nova chamada Vida Prática, construindo o caráter de Cristo no dia a dia. Nós vamos falar sobre assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sabe aqueles assuntos que a gente acha que a Bíblia não fala? Ou que é difícil de perceber com mais clareza na nossa leitura corriqueira das Escrituras? Sobre isso, vou falar sobre amizade, sobre trabalho, sobre dinheiro, vou falar sobre amor, sobre legado, sobre trabalho. Obviamente, uma perspectiva bíblica, mas sempre com aplicações muito práticas, para que a gente possa ir se habituando mais e entender mais que a Bíblia tem resposta que a gente precisa para todas as nossas perguntas. Mas e como toda série, é preciso que haja uma introdução nela, para que a gente possa se acostumando com o assunto. Então, o assunto que eu trouxe hoje para a gente é esse aqui. O que há por trás da língua? Quando eu estava produzindo esse quadro, né, esses slides durante a semana, eu fiquei alguns minutos procurando uma imagem boa de boca, de língua, alguém contando um segredo. Mas aí depois eu pensei, não é isso que eu quero passar com a mensagem. É uma outra ideia. Porque a língua é só o órgão que reproduz aquilo que tem no nosso coração. Então a ideia aqui é o que há por trás da língua. Então a ideia de alguém com a mão para trás, tipo, fazendo... Eu conheço como isso aqui, né? Figuinhas, né? Como se... Eu prometo, mas aqui atrás está quebrando a promessa. E basicamente
A nossa língua reproduz aquilo que está aqui dentro. Às vezes ela reproduz fiamente, às vezes nem tanto. E a ideia aqui é o que há por trás da língua. Tem algumas expressões que eu e você conhecemos muito bem sobre a língua, sobre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente comunica no nosso dia a dia. E talvez essa seja a expressão mais comum. As palavras têm poder. Em um sentido metafórico, isso é verdade. Mas eu vou pegar esse sentido metafórico, colocar um pouquinho de lado, e eu quero, antes de tudo, desmitificar essa ideia de que palavras têm poder no sentido sobrenatural. Isso é conversa. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Quando nós dissemos, principalmente apoiados nos textos de Gênesis 1, de que a nossa palavra tem poder, porque Deus disse haja luz e a luz houve, porque Deus disse haja os luminares, a terra, o mar e tudo isso, e as coisas vieram à existência. Quando nós dissemos que isso é real para a gente, nós estamos comparando com Deus. É muito parecido com aquilo que Adão e Eva passaram. O desejo de sentir igual a Ele. O poder da palavra que tem Deus. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. E até para as pessoas que talvez estejam me assistindo, se você provar o contrário, eu ofereço celular. Pega outro. Nós vamos ficar te gravando 24 horas enquanto você fica lá assim. Sou milionário, sou milionário, sou milionário. E se o dinheiro não aparecer na nossa frente, diante dos nossos olhos, da nossa câmera, então eu estou certo e você está errado. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Mas agora eu quero trazer de volta ao sentido metafórico. Nesse sentido ela tem. Então eu quero trocar esse sentido. Primeiro explicando o que são palavras. Palavras são expressões fonéticas de linguagem que visam a comunicação. Tem expressão de linguagem escrita, gravada, como essa aqui que a gente está lendo. Tem expressão de linguagem através de libras, de desenhos, de sons. E as palavras, como nós falamos, são expressões fonéticas daquilo que a gente quer comunicar. E nesse sentido, palavra tem poder com essa expressão. Palavras são efetivas. Palavras efetivamente comunicam muitas coisas. E palavras efetivamente podem encorajar. Quando o seu marido chega cansado do trabalho, estressado, com fome, e ao invés de criticar, ele fala: poxa, que cheiro bom, a casa está limpa, cheiro bom de limpeza, que saudade que eu fiquei de vocês. Isso encoraja. Mas as palavras também são efetivas para desanimar. Quando ele chega cansado, estressado, com fome, mal-humorado, e ele fala: não está pronta a comida ainda? E talvez você, cheio de sonhos no seu coração, tenha pensado em algo diferente para comer. Você vai falar com todo o amor do mundo: não está no fogão, está no forno. Daqui a pouco vai ficar pronto. Mas esse homem ainda não está satisfeito em comunicar e descontar em você aquilo que ele passou na rua. Então ele continua. E continua. E ele olha para o chão e fala: essa casa está bagunçada. Ou ele fala: as crianças não tomaram banho ainda. Aí vem a frase matadora: o que você fez o dia inteiro? Essa é de matar. Palavras, de fato, são efetivas para encorajar e para desanimar. Palavras são efetivas para abençoar. Sempre no sentido que eu disse semana passada. No sentido de bendizer. Palavras são efetivas para maldizer. Quando você fala com seu filho ou sua filha: você não faz nada certo. Não presta atenção em nada. Você não vai dar em nada. Não significa que através de suas palavras você vai transformar o seu filho ou sua filha no marginal. Mas aquilo tem efetividade para criar algumas coisas no coração. Imagine ser submetido a esse tipo de pressão todos os dias enquanto vai crescendo. Palavras são efetivas para encorajar, para desencorajar, para desanimar, para abençoar, para maldizer. Palavras são efetivas para construir. Construir uma relação boa, construir uma boa amizade, construir um bom relacionamento. Palavras são efetivas para destruir também. Nós que somos casados, podemos dizer com propriedade
que palavras machucam muito e doem por muito tempo. Muitas vezes, um perdão, meio como quem quer pedir perdão para apaziguar as coisas, não resolve. Porque palavras machucam de fato. Palavras são extremamente efetivas para destruir algo bom que você demorou talvez semanas para construir. Palavras são de fato efetivas. Principalmente porque elas são efetivas para trazer à tona o que está no nosso coração. Isso com certeza traz à memória de vocês um versículo bastante conhecido. A boca fala do que está cheio o coração. O Senhor Jesus falou isso por 2 vezes. Aqui, uma registrada em Mateus e outra em Lucas. Nesse primeiro contexto, ele fala isso dirigindo-se aos fariseus. Anteriormente, ele chamou ele de raça de víboras, dizendo que eles não poderiam dar coisas boas sendo o coração deles estava cheio de maldade. No outro contexto, ele fala depois de uma instrução em relação ao amor ao próximo. A boca fala do que está cheio o coração. A boca abençoa ou bendiz porque o coração está alegre. A boca maldiz porque o coração talvez não está tratado. E é sobre isso que eu quero falar. Baseado nesse texto. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos ler juntos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Em primeiro lugar, eu vou me ater mais a essa primeira parte desse versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A construção gramática desse texto é super interessante. Paulo escreveu para os Efésios e a cidade de Éfeso era uma cidade com um porto muito importante. E ele inclui, nas palavras que ele escolheu para usar, e no sentido que ele escolheu para usar, muito desse contexto náutico, muitas coisas que com certeza iam atinar alguma coisa no coração dos efésios. Em primeiro lugar, não saia. Essa expressão no original fala de algo que é preciso de um movimento intencional para deixar sair. Essa mesma expressão é utilizada algumas vezes para se referir às pessoas quando elas saíam do templo, quando elas iam de um lugar para o outro. Você vê isso muito no Evangelho de Marcos. É um evangelho muito dinâmico, muito rápido. E então foi, e então saiu. Essa ideia. Esse não saia dá a ideia para a gente de um movimento intencional. Fala de volitividade. Envolve a sua vontade, envolve o seu querer. Não é algo que você controla com dificuldade. É algo que você deliberadamente abriu a boca para sair. Sabe quando a gente fala assim, falei sem querer? Não foi sem querer. A boca fala do que o coração está cheio. Nós deliberadamente abrimos a nossa boca e deixamos que as coisas saiam de lá. Em seguida, essa expressão da vossa boca, a palavra que ele usa aqui para designar boca, dá a ideia de não só o aparelho digestivo. A palavra original é estômatos. Está chiando, né? Tá chiando. Pô, aqui para mim tá. A palavra estômatos, como se refere também esse aparelho digestivo. Mas ela também é utilizada para indicar algo fechado. Algo que estava fechado. Ou seja, está se referindo, e essa expressão boca, quando aparece nas Escrituras, sempre se refere à boca fechada. Quando vai falar de boca aberta, usa uma outra palavra, que é a palavra lábios. Tá melhor. É outra palavra lábios. Então, Paulo está dizendo para a gente você intencionalmente deixou sair porque sua boca estava fechada. Ou se ela estivesse fechada, você não teria falado. Não deixe que da boca de vocês saiam de fato nenhuma, qualquer palavra torpe. Essa expressão
torpe. Ela é utilizada para designar uma roupa que ficou velha, um alimento que apodreceu e principalmente para designar madeira que apodrece. Por quê? Porque ele está falando de uma população que vivia em uma região costeira, que tinha um porto, que movimentava economicamente a cidade. Quando a madeira das velas, e principalmente essa palavra utilizada para designar a madeira das velas quando apodrecia, poderia colocar em risco todo o planejamento de meses, de anos de uma viagem. Poderia colocar em risco muitas vidas. Paulo está comunicando para a gente volitividade, vontade, deliberação. Vocês deliberadamente abrem a boca de vocês. Nesse sentido, não deixem que isso aconteça com vocês. Não deixem que da boca de vocês abram a boca de vocês para sair palavras que vão apodrecer. Ou palavras que já estão podres. A gente lembra de um outro ditado também. Uma laranja podre apodrece todo o resto do saco ou da caixa. E muitas vezes as nossas palavras torpes, podres, servem só para isso. Para acabar com o clima. Já passaram por essa situação? Tá tudo bem, tudo legal, todo mundo feliz, chega aquela pessoa e joga uma bomba. Apodrece todo o clima, acaba com o clima. Paulo está dizendo para a gente que isso não é sem querer. Demanda vontade minha e sua. E principalmente que isso pode ser evitado. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente fala, não é veio daqui para cá muito rápido, não, estava aqui. Muitas vezes, aquilo estava guardado o tempo, a gente espera só uma boa oportunidade para usar. Ou não toma cuidado em comunicar outras verdades, como a gente vai ver daqui a pouco. Olha que interessante. Utilizando o mesmo texto desse versículo principal aqui, a boca fala e o coração está cheio, todo o contexto dele. Essa palavra torpe que aparece lá em Efésios 4:29 é a mesma palavra utilizada aqui, ó. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, torpe, podre e o seu fruto mau. A boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração tem vingança, tem vontade de estar certo o tempo inteiro, muito orgulho, é possível você fornecer frutos bons. Exatamente a mesma palavra. Interessante que essa palavra, torpe, podre, mal, ruim, aparece apenas vezes em todo o Novo Testamento. A palavra pouco se comunica muito. No texto de Lucas, igualmente. Não há árvore boa que dê fruto mau ou mau fruto, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. A mesma palavra. Essa palavra torpe, podre, essa mesma palavra. A boca exala odor podre, porque o coração tem podridão. E Paulo disse para a gente que isso é deliberado. Demanda a minha vontade e a sua vontade. A nossa vontade de ferir o outro, de magoar o outro, de criticar o outro. E a língua traz alguns problemas para a gente. São tratados bem nesses livros para você. Em primeiro lugar, fofoca. Geralmente esse é o primeiro que a gente pensa. Pecado da língua, fofoca. Não é só esse. O problema da fofoca, geralmente, ele está aliado à degradação. A gente fala mal, porque a gente quer diminuir o outro, ou para que a gente sinta-se superior, é preciso que o outro... Geralmente, nós não temos dificuldades em falar bem das pessoas na frente delas. A gente fala elogio. Agora, fazer fofoca e degradar o outro é sempre no particular. Sempre poucas pessoas que sabem. O problema da fofoca também, fofoca é uma mentira. A fofoca finge lealdade. A fofoca finge amizade. A fofoca finge amor. A fofoca finge compromisso.
geralmente aliada à degradação. Um outro problema é a ofensa. Por que nós somos tão rápidos em ofender? Por que a gente, principalmente briga entre marido e mulher, a gente acha que a gente ganha as coisas sempre ofendendo? E a gente sabe o que falar para tirar o outro do centro. A gente sabe o que falar para fazer outra pessoa perder a cabeça também. O problema da ofensa é que ela deturpa aquilo que as próprias Escrituras dizem sobre o nosso próximo. Imagem e semelhança de Deus. Deus não comete erros. Deus não cria aberrações. E a ofensa propõe essa realidade. Palavras torpes, palavras que não precisavam ser usadas. E aqui eu posso até vincular palavras torpes com vícios de linguagem. Um palavrãozinho aqui, outra ali. Uma palavra aqui, assim, outra ali. Palavras que não deveriam fazer parte do nosso vocabulário, mas que fazem parte. A boca fala do que está cheio o coração. A boca vai expressar o que o teu coração está sentindo, ou do que você tem alimentado o seu coração. Um outro problema da língua é a mentira. E talvez um dos versículos mais fortes de todas as Escrituras, o Senhor Jesus disse sobre quem é o pai da mentira. Quem é aquele que criou a mentira? E quem mente associa-se ao diabo com filiação. A mentira é terrível. Ela tenta deturpar a principal realidade, ou a realidade única. Geralmente, para acalentar o nosso coração, para evitar problema, para ganhar dinheiro, para não entrar em briga, para se fazer de mais santo, para se fazer de mais legal, para se fazer de amigo. A mentira é terrível. Uma das coisas que eu mais ouvi no seminário foi: você pode construir lindamente o ministério durante 20 anos e você pode destruir ele em segundos com uma mentira que você conta. Casamento também é isso. A verdade deve ser o nosso padrão. A mentira deve ser a coisa mais nojenta para nós. Deturpação da realidade. Fugir da realidade. Um outro problema da língua é a hipersensibilidade. Mimimi. Gente que não pode ouvir nada. Hipersensibilidade está ligada com orgulho. O orgulhoso não gosta de ser contrariado. O orgulhoso não gosta que as coisas não vão do jeito que ele quer. E geralmente o orgulhoso é hipersensível. Tem uma expressão que a gente usa bastante. Tem algumas pessoas que você tem que pisar em ovos para falar. Isso também é um problema de linguagem. A hipersensibilidade é um problema daqueles que geralmente lutam com orgulho. E por fim, também o problema da contenda. O problema da contenda. E se a gente for pensar friamente, todos esses problemas de linguagem, esses pecados, de uma forma ou de outra, vão levar à contenda. E a contenda é aquele pecado que o Senhor abomina. Lembra que Paulo diz? 6 o Senhor detesta e o 7º ele abomina. Todos esses estão envolvidos no 6. E o 7º ele abomina. Falar uma mentira de alguém, fofocar sobre alguém, degradar alguém, ofender alguém, falar palavras torpes, ou usar vícios de linguagem com pessoas, mentir, ser hipersensível. Tudo isso pode gerar contenda. E principalmente, pode e deve ser evitado. Olha que interessante como o versículo continua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente. Esse e sim, a tradução melhor dele talvez seria o mas. E o mas que é usado aqui é o mas mais forte da língua grega, que dá ênfase mesmo no texto. Está fazendo um contraste muito grande com isso aqui. Sabe isso aqui? Muito pelo contrário. Tem nada a ver com isso. A conversa é outra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Muito pelo contrário.
sim unicamente a que for boa, ou somente aquela que for boa. A palavra utilizada aqui no original é o se, é uma condicional. Pelo contrário, abra sua boca, aquilo que estava fechado e que você deliberadamente abriu para deixar sair som, só faça isso se for boa. E aqui esse texto faz um contraste entre o que é torpe e o que é bom. Interessante que a palavra utilizada para bom aqui não é exatamente a palavra contrária que seria para mal aqui. Então o contraste aqui, essa palavra torpe, o que é podre, que apodrece o resto, que causa mal no resto. Talvez comida podre dê até doença, algum tipo de infecção, algum tipo de coisa. Ou aquela madeira podre que pode colocar em risco toda a viagem. Pelo contrário, uma palavra que é boa, que alimenta. Coloque madeira boa no seu barco, que vá fazer com que ele ande durante muito tempo. O casamento é uma viagem longa. Se você não construir esse barco com madeiras que não vão apodrecer, os riscos diminuem drasticamente. A nossa convivência como igreja também é uma viagem longa. Se a gente não construir esse barco com madeira boa, viva, sem estar podre, é claro que problemas virão. E dê aos outros comida boa para comer, não comida podre. Comida que vai fazer mal. E o texto continua dizendo para edificação. Essa palavra edificação é a palavra da qual deriva a palavra casa e economia também. Como uma administração, aquilo que é erguido do nada. Aquilo que é sustentado por uma boa base. E essa ideia do unicamente ou do si, somente para a edificação, se o intuito da sua palavra não for edificar o outro, construir, consolar o outro, ajudar o outro a ser mais parecido com Cristo, não manifestar aquilo que te causa raiva, aquilo que te irrita, edificar a vida do outro. É para isso que as nossas palavras devem ser abertas. Obviamente que isso não nos exime de vez em quando criticar atitudes. Mas como que essa crítica é feita? Para degradar? Para ofender? Para botar para baixo? Para dizer, eu faria muito melhor se fosse eu? Ou para edificar? Aqui uma dica de aconselhamento para vocês. A crítica é uma bolacha recheada. A crítica é o recheio. Aquela parte sem recheio são os elogios. Quando você for criticar o seu marido, por exemplo, no meu caso, tenho muita dificuldade de não deixar sapato espalhado pela casa. Se o seu marido passa por isso também, você fala, começa a história com elogio. Você é bom nisso, bom naquilo. Pense nas boas qualidades que ele tem. Você é bom nisso, você é bom naquilo. Você me orgulha muito nesse assunto. Por causa disso, você pode melhorar nisso que você tem feito. Aí você critica, sempre procurando edificar. E aqui eu vou puxar um pouco a orelha das mulheres. Tem duas expressões que as mulheres usam que acabam com a gente. É o você nunca ou você sempre. Você nunca me ajuda. Você sempre faz isso. Você nunca muda. Você sempre foi assim. Isso não é verdade. A crítica é uma bolacha recheada. Elogio, crítica e termina com outro elogio. Eu estou falando isso porque eu sei que você pode melhorar. Você já tinha outras áreas que você melhorou ao longo da nossa vida, do nosso casamento. Isso é edificar pessoas. Isso é fornecer madeira boa para construir um barco que vai aguentar uma viagem longa. Isso é dar comida boa, que vai fazer com que a pessoa cresça saudável. Olha que interessante. O que diz lá em Judas 20, 22. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É a mesma palavra aqui, ó.
Como que a gente edifica um outro aqui como igreja? Edificando a nossa fé santíssima, orando um pelo outro, compartilhando versículos um com o outro, encorajando uns aos outros. E quando for criticar, no mesmo esquema sanduíche, bolacha recheada. Olha, você é muito gente boa, você faz isso, 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 eu admiro isso nisso. Mas tem uma área que você pode melhorar, eu sei que você pode melhorar. Você tem feito isso, isso e isso. Eu estou falando isso porque eu sei que você pode melhorar, você já melhorou nisso, 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 nisso. Exatamente a mesma palavra. Nós precisamos estar mais preocupados em edificar um ao outro, fazer com que o outro cresça, do que manifestar nossa insatisfação com as coisas. E muitas vezes, aquela mudança que a gente espera na pessoa que dorme e acorda com a gente todo dia, ela não acontece porque a gente não usa esse esquema. Crítica, 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 crítica. Se eu não faço nada certo, não adianta eu fazer uma coisa certa que ela não vai reconhecer. Reconheça mais. Critique menos. E quando for criticar, pense em edificar. E o texto também diz que é conforme a necessidade. Eu sei que a gente demora muito tempo para aprender a fechar a nossa boca. É muito difícil, não é fácil aprender a ficar calado. Mas é um exercício, e é por isso que Paulo se refere à boca ainda fechada. Então, quando ela está fechada, pense se é necessário, se é o momento. Nisso nós somos craques, é ou não é? Quando a gente quer pedir alguma coisa, ou falar sobre alguma coisa, a gente pensa, acho que não é a melhor hora. Eu nem vou falar sobre isso com ele agora. Essa semana aconteceu um negócio lá na Retífica, com um dos vendedores. Acho que nem o Vado sabe ainda, e não vou falar também. E eu falei, e agora? Aí a outra pessoa falou assim, feriado, não vou falar isso agora, não é a melhor hora. Deixa a pessoa passar o feriado, depois do feriado a gente comunica. A gente sabe fazer isso. Para isso nós temos sabedoria quando é algo em nosso benefício. Precisamos ser mais proativos quando isso beneficia o outro. Será que é a melhor hora de fazer isso? Vou usar uma expressão bem feia aqui, mas chutar cachorro morto. Será que é a melhor hora para eu falar isso agora? Será que não tem uma hora melhor? Será que a melhor hora de fornecer essa crítica ou de fazer um pedido é na frente de todo mundo? Será que vai edificar o nosso casamento eu criticar o meu marido na frente dos outros? Eu apontar um erro dele na frente dos outros? Precisamos pensar mais em benefício do outro e utilizar melhor as nossas palavras. E essa expressão aqui, não fala em palavras torpes, mas, pelo contrário, se a palavra for boa para edificação e se for a hora certa, a ideia aqui do texto original não é e assim, é para quê? Há um propósito. Nós precisamos lembrar do propósito que as nossas palavras têm. E precisamos agir mais com propósito. Agir menos sem pensar. Ficar mais quieto, falar menos, ouvir mais, falar quando for necessário. Para que o propósito dela seja conceder graça, conceder conforto, alívio. E um dos sentidos da palavra graça também é favor imerecido. Talvez, ou possivelmente, você vai ver situações em que você está coberto de razão. Em literalmente soltar os cachorros em cima da pessoa. Mas, mantendo a boca fechada, pensando mais, refletindo mais sobre esse mandamento do Senhor, seja hora de transmitir graça. Esperar um pouco. E depois, quando você estiver mais calmo, usar a bolacha recheada para falar o que você queria falar. Por mais grave que seja. Nós precisamos sempre pensar na edificação. Precisamos colocar madeira boa nos barcos dos nossos relacionamentos. Precisamos dar comida boa e não comida podre para as pessoas que compartilham a vida com a gente. Para que isso transmita graça àqueles que ouvem. E aqui é o sentido não só
aquele que está ouvindo diretamente. Mas é porque a pessoa que convive comigo está vendo como que eu trato o Alê. O colega de trabalho da Dani está vendo como ela trata o Alê. E vice-versa. As pessoas, os meus vizinhos, estão vendo como eu trato os meus filhos, a minha esposa. Será que isso tem transmitido graça? Será que os meus comentários na mesa do almoço, do jantar, do café, transmitem graça àqueles que ouvem? Em casa a gente tem que tomar um cuidado duplo. Primeiro, porque dependendo do que eu falar em casa, a minha família vai odiar o meu ministério. Vai dizer que ele é um empecilho entre a minha família e a felicidade da minha família. E segundo, porque criança solta tudo. Se eu ouço alguma coisa, como às vezes eu ouço, e compartilho na mesa do café, a Maria vai soltar com vocês, brincando, ou ela vai pegar o celular e gravar um vídeo como ela fez, já falando as coisas, mostrando a gente. Precisamos pensar nas crianças também. As pessoas estão muito mais atentas às nossas palavras do que a gente imagina. E a boca fala do que o coração está cheio. Para terminar, obviamente que o meu alvo principal aqui não é só as palavras, é o seu coração. Eu quero que o seu casamento seja muito feliz durante o tempo que ele durar. Eu quero que a gente seja feliz junto, o tempo que a gente compartilhar a vida juntos. E para isso é um exercício mútuo, meu e seu. E vigiar a nossa boca começa vigiando o nosso coração. Não é Efésios, é Salmos 19, 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Deus em primeiro lugar. Minha rocha e o meu resgatador. Aquele que me sustenta para cumprir isso. E aquele que me resgatou daquela velha realidade. Antes era impossível eu não falar a palavra torpe. Antes eu não conseguia evitar não criticar, não falar palavrão, não mentir. Agora eu tenho um Deus que me resgatou do império das trevas e que me dá força para eu mudar os meus hábitos. Efésios 4, 29 é um exemplo prático de um monte que Paulo dá de Efésios 4, 24 a 24. Lembra que ele fala de trocar a nossa roupa? Tira essa velha e coloca essa nova. Como a gente faz isso? Para de falar a palavra torpe. Fala a palavra que edifica. Isso faz parte da nossa nova realidade em Cristo. E o nosso resgatador e a nossa rocha nos dá força para conseguir fazer isso. Se tiver muito difícil aguentar falar o que você quer falar, ou criticar do seu jeito ao invés do jeito sanduíche, clame ao seu resgatador. Clame àquele que é a sua rocha, que ele vai te sustentar na difícil tarefa de manter a boca fechada e edificar aqueles que estão à nossa volta. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, eu quero orar por você.